Ok, estamos ao vivo. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Você, jovem vestibulando, que acompanha os vídeos do Desafio Redação Nota 1000 aqui no canal Redatores. Eu sou o professor Renan, como vocês podem ver aqui no letreiro embaixo. E estamos começando o nosso sexto vídeo do nosso sexto Desafio Redação Nota 1000. Toda semana, o projeto da Paraíba, Desafio Redação Nota 1000, lança um tema de redação para vocês e eu faço uma orientação temática desse tema, construindo o planejamento daquilo que você poderia discutir no seu texto. Nessa sexta semana, as coisas não seriam diferentes. Antes de mais nada, de a gente poder começar a nossa análise, eu queria te pedir um favor. Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, deixe o seu like e comenta aí embaixo o que você tem achado a respeito desses vídeos, se eles têm contribuído para a sua formação, se você está conseguindo desenvolver bem as redações a partir dessa orientação. Essa ajuda, ela me ajuda bastante, E ao mesmo tempo ajuda vocês também, porque me incentiva a produzir mais vídeos, ok? Queria também te fazer um convite. Hoje, 16, eu estou começando as inscrições para o curso Redatores Online Reta Final, um curso que tem o intuito de te garantir uma nota acima de 900 na prova do Enem 2021. Serão aulas de agosto até novembro, até o Enem, no qual você conta semanalmente com um banco de aulas e tem acesso a uma plataforma profissional de correção, na qual você poderá corrigir tanto comigo como outros professores do projeto Redatores. Então vou deixar o link na descrição. Se você tiver interesse, clique aí no link, tá? Nós temos três planos de aula com correção. O que se enquadrar melhor no seu perfil, você pode fazer a aquisição e qualquer dúvida me procure no Instagram. Deixar também aqui o meu Instagram para que vocês possam seguir e acompanhar mais de perto algumas dicas, para a sua produção de redação. Mas vamos lá. Passadas as apresentações, vamos começar a conversar sobre o nosso tema de hoje. Eu particularmente gostei muito desse tema, porque ele vem se enquadrar em um eixo temático que eu vejo de grande importância para o Enem, que é o eixo alimentação. O tema, ele especifica o seguinte, olha o que é que você tem. Efeitos do consumo de alimentos ultraprocessados na saúde dos brasileiros. Eu vou lembrar que o nosso esquema de produção de redação é como leitura dos textos motivadores para sintetizar, fichamento e, por último, a produção. Não pule etapas. Professor, eu faço logo a redação. Não pule etapas. O correto é o quê? Leitura, planejamento e redação. É a forma adequada. A leitura do tema, ela começa justamente aqui nesse excerto que fala assim, efeitos do consumo de alimentos ultraprocessados na saúde dos brasileiros. Então, eu posso dizer que alimentos, você vai até anotar aí no seu TD, é o nosso assunto. A nossa palavra-chave. Eu tenho uma redação sobre alimentação. Eu tenho uma redação sobre alimentação. Para ser mais específico, eu posso até colocar consumo de alimentos. Então, o consumo de alimentos. Só que professor, ele especifica mais ainda. Consumo de alimentos ultraprocessados. Aqui é justamente uma especificação. Uma delimitação temática. Mas professor, ele especifica mais ainda. Não é para eu falar sobre o consumo desses alimentos em geral. É para eu falar sobre os efeitos. E eu já conversei com vocês e vou de novo colocar esse recado. Meus jovens, se o tema tem efeitos é a mesma coisa que consequências. Então, quais são as consequências do consumo de alimentos ultraprocessados na saúde dos brasileiros? Certo? Na saúde dos brasileiros. Os efeitos, as consequências do consumo de alimentos ultraprocessados na saúde dos brasileiros. Aí o aluno vem perguntar assim, Renan, eu não sei o que são alimentos ultraprocessados. É por isso que toda semana eu digo,
Tô com o tema de redação, uma coisa que não pode faltar, leitura do texto motivador. O texto motivador, ele vai te dizer, ele vai te mostrar o que são os alimentos ultraprocessados. Eu vou entender se os textos motivadores, eles trazem ideias que eu posso aproveitar na minha redação. Então, nunca deixar de ler o texto motivador. Se eu já entendo que o tema é para discutir os efeitos do consumo de alimentos ultraprocessados na saúde dos brasileiros, eu também vou entender o seguinte: cada texto motivador vai trazer uma ideia núcleo. Eu vou fazer a leitura e sintetizar quais são essas ideias núcleo de cada texto motivador. Olha o que é que o texto 1 nos diz. Ó. O texto 1, que foi tirado do Guia Alimentar para a População Brasileira, que inclusive é um excelente repertório, e eu até recomendo que vocês pesquisem e guardem, tá? Pesquisar e guardar o PDF. Eu tenho esse PDF no meu computador, desde o ano passado. Pesquisar e guardar o PDF, o Guia Alimentar para a População Brasileira. Porque caso você se depare com qualquer tema ligado à alimentação, você vai se guiar por esse Guia Alimentar. Então, deixa guardado aí. O texto 1 fala o seguinte: alimentos ultraprocessados são formulações industriais feitas inteiramente ou majoritariamente de substâncias extraídas de alimento, óleo, gordura, açúcar, amido, proteína, derivados de constituintes de alimentos, né, ou sintetizadas em laboratório com base em matérias orgânicas como petróleo, carvão, realçadores de sabor e vários tipos de aditivos usados para dotar os produtos de propriedades sensoriais atraentes. Técnica de manufatura inclui extrusão, moldagem e pré-processamento por fritura ou cozimento. Ou seja, esses alimentos ultraprocessados, eles têm a sua montagem, eles têm a sua criação dentro do setor industrial. Alimentos ultraprocessados são feitos dentro do setor industrial. Beleza? Eles vão ter ali uma mistura de substância, de componentes para se tornarem atraentes. Então os enlatados são alimentos ultraprocessados. Show de bola. Então quer dizer que a sociedade está consumindo muito esses alimentos que são ultraprocessados e que podem fazer até mal à saúde se consumido em excesso. Show de bola. Aí tu conseguiu entender. Então o intuito do alimento ultraprocessado não é ser saudável, é ser atraente para vender. Olha que interessante, ó. O intuito não é ser saudável, é ser atraente. Quanto mais atraente, maior a venda. Tendo em vista que é um produto derivado da indústria. O que é que eu posso pensar e anotar bem aqui? Você pega uma folhinha e anota assim, ó. Sintetizando o texto motivador 1. O que é que ele nos diz? Ele traz o conceito de alimento ultraprocessado. Vou carregar aqui no notebook. Ele traz o conceito de alimento ultraprocessado. Deixo lá, publico e deixo aqui. Olha o que é que o texto 2 nos diz. Não faltam motivos para maneirar o consumo de alimentos ultraprocessados, como biscoito, salgadinho, refrigerante, achocolatado, cereal, matinais, etc. Olha vários exemplos, ó. Eu vou até riscar isso aqui e vou anotar assim: exemplos de alimentos ultraprocessados. Aluno que é aluno risca. Se você estuda sem riscar, você está estudando errado. Tem que riscar, tem que anotar, tem que destacar. Sempre tem que riscar para entender justamente o que é que tem que ser feito. Identificar os elementos do texto. Esses itens já foram associados ao descontrole alimentar e ganho de peso, câncer, depressão, diabetes, hipertensão. Agora, um novo estudo reforça a relação entre a ingestão desses produtos e o maior risco de doenças cardiovasculares. Esses dados, foram publicados pela British Medical Journal, a BMJ. Olha que interessante. Olha que interessante. Essa parte do texto, ela me mostra o seguinte, ó. O consumo
de alimentos ultraprocessados, não tá certo, né? Ah, tá certo, é porque ele tá dando como errado. O consumo de alimentos ultraprocessados está diretamente ligado a doenças crônicas que surgem na vida da população. Certo? Então, está diretamente ligado a doenças crônicas. Isso aqui vai, inclusive, depois me tornar um argumento. Ao cruzar os dados, os pesquisadores observaram o seguinte: um acréscimo de apenas 10% na participação dos ultraprocessados na alimentação aumentava significativamente risco de encarar qualquer tipo de doença cardiovascular em 12%. O perigo aumenta 12% especificamente para o infarto e 11% para um AVC. Texto 2 já traz uma possível consequência desse consumo, não necessariamente exagerado, né, mas só de você colocar na sua vida, na sua rotina, ligado, né, aos alimentos ultraprocessados. Então, excelente. O texto 2 ele já traz para você um norte do que pode ser discutido. Então, o que é que o texto 2 eles nos sintetizam? Ele sintetiza o seguinte, ó. Venho bem aqui, aí eu risco e anoto. Vamos lá. Relação entre consumo de alimentos ultraprocessados e surgimento de doenças. Tu sintetiza, ó. Sintetizou o texto 1, sintetizou o texto 2. Deixa salvo aí. Tudo salvo. Texto 3. Quando os ultraprocessados entram na dieta, substituem alimentos in natura. Olha que interessante esse conceito. Né? Os alimentos que não passam por um processo de industrialização, que são naturais. Ou minimamente processados, como fruta, verdura, feijão, cereal, noz, semente, etc. Associado à proteção contra doenças crônicas. Seu perfil nutricional é pior. Os ultraprocessados contêm mais açúcar, gorduras trans e, por outro lado, menos fibra, vitamina, mineral, que também protegem doenças crônicas e até contribuem para a saúde mental. É praticamente o que diz o texto 1, o texto 2. Esse consumo ele vai influenciar no surgimento e desenvolvimento de doenças, certo? Ele vai influenciar no surgimento e desenvolvimento de doenças. O que é que esse texto 3 ele nos informa? Nós temos aqui um pequeno comparativo entre os alimentos in natura e os alimentos ultraprocessados, né? Um pequeno comparativo. Deixo aqui salvo. E o texto 4. Novo estudo Datafolha, encomendado pelo IDEC, mostra que os brasileiros de 45 a 55 anos estão consumindo mais alimentos ultraprocessados durante a pandemia. O consumo desse produto nessa faixa era de 9% e subiu para 16%. Então, o que é que o texto 4 diz? O aumento do consumo de ultraprocessados durante a pandemia. Show de bola. Fiz a leitura do texto, né? Entendi o que é que os textos trazem para mim. Consegui entender o que é que os textos eles trazem para mim aí de informação. Qual o próximo passo? E aí, meus jovens, o próximo passo é o nosso planejamento. Qual o nosso próximo passo? É fazer o nosso fichamento temático. E aí, para o nosso fichamento temático, né, você já sabe como é que funciona. Eu separo uma folhinha e coloco ali, ó. Separo uma folhinha e coloco tema, coloco tese, pulo uma linha e coloco ali
argumento 1, ó, coloco argumento 1, logo embaixo coloco repertório 1, argumento 1, repertório 1, aqui em cima do O, tá? Pulo aqui uma linha, coloco aqui argumento 2, logo embaixo coloco repertório 2, pulo uma linha, coloco proposta, logo embaixo coloco agente, quem que vai executar alguma coisa, depois coloco meio de execução, coloco finalidade e posteriormente eu vou colocar um detalhamento, certo? Detalhamento eu vou colocar aqui do lado para vocês. Deixa eu até colocar aqui o nome em cima, detalhamento, porque eu vou puxar uma setinha para colocar o detalhamento. Anotou isso aqui numa folhinha de caderno, que nem um redator fez, ó. Eu vou começar a planejar o meu texto. Pessoal, o primeiro ponto é entender o seguinte: o meu tema de redação, como vocês puderam ver, ele é um tema que trazia a palavra efeitos. Então, temas são os efeitos do consumo de alimentos ultraprocessados. Renan, me diz uma coisa. O tema é efeitos. Eu preciso obrigatoriamente trabalhar nos dois argumentos processados, trabalhar nos dois argumentos. Quais são os efeitos? Pessoal, vocês têm dois projetos de texto, tá? Vocês têm dois projetos de texto. O projeto de texto número 1 é trabalhar problema e no argumento 2, consequências. Só que aqui tem que ser plural, efeitos. É como se você trabalhasse causas e consequências. O projeto de texto 2 seria o quê? Consequência 1, consequência 2. As duas formas são plausíveis, mas você tem que discutir efeitos. No meu projeto de texto que eu separei para vocês, eu preferi trabalhar com as duas ideias de consequências. Qual foi a primeira consequência ou efeito que eu separei aqui? Eu coloquei o seguinte, ó, que esse consumo de alimentos ultraprocessados, ele traz efeitos, anote aí, ele traz efeitos, né, à saúde dos indivíduos. Ele traz efeitos à saúde dos indivíduos. E aí o que é que eu vou colocar? Com o agravamento de doenças crônicas. Agora só me resta... peraí, vou deixar o seguinte. Tenho uma ideia. Era para eu ter deixado um espaço a mais, mas eu vou fazer isso aqui ao vivo. Sonolava, mima, job. Fazer assim, ó. Pronto. Eu vou consertando aqui. Com, né, o agravamento e o surgimento de doenças crônicas. A exemplo, né? Vocês podem citar a diabetes, como é colocado no texto motivador. Beleza? Dá para colocar que o consumo de alimentos ultraprocessados, ele está diretamente ligado a essa questão. Então, o consumo de alimentos ultraprocessados, ele está diretamente ligado a essa questão. Prof, o que é que você me indica de colocar como repertório aqui? Você vai colocar o seguinte, ó. Tá aqui, repertório. Tem uma citação muito boa
de um filósofo, né, de um médico chamado Hipócrates, que ele vai afirmar o seguinte, não sei se vocês conhecem essa citação. A citação é assim, ó, que o teu alimento seja o teu remédio e que teu remédio seja o teu alimento. Então anote aí, ó, que o teu alimento seja o teu remédio. Né? Vírgula. Eu vou apagar aqui, aí vocês vão consertando junto aí, tá? Apaga logo tudo isso aqui. Que teu alimento seja o teu remédio. Sono live, me, my job. Ó, pá. Que teu alimento seja o teu remédio. Aí tu vai lá e anota bem aqui, ó. E o teu remédio seja o teu alimento. De que essa citação? Hipócrates, pai da medicina. Seja o teu alimento. Então, a citação que cabe muito bem nesse argumento de um filósofo chamado Hipócrates. Anote aí, ó. Hipócrates. Show de bola? Vamos lá. Então, esse seria o seu argumento 1. Prof, o que você me indica para colocar como argumento 2? Vamos pensar o seguinte. Como eu estou falando ali de doenças crônicas, eu estou falando especificamente a saúde do indivíduo, né, a saúde do brasileiro, o meu segundo argumento ele vai ser mais pautado na saúde pública do brasileiro, né, na saúde no aspecto maior. Então, no argumento 2, eu vou pensar o seguinte. Argumento 2. Ó. Vamos lá. O consumo de ultraprocessados, tá? Você vai colocar o seguinte. O hábito social de consumir alimentos ultraprocessados contribui para o desenvolvimento de uma sociedade, né, obesa. Contribui para o desenvolvimento de uma sociedade obesa. E esse desenvolvimento de uma sociedade obesa, né, a longo prazo, ele vai trazer diversos problemas à saúde pública. Que a longo prazo traz o agravamento, olha que palavra bonita, né? Aí você vai anotar aí, ó. O agravamento da saúde pública. Ó, esse é o argumento que você vai usar, né, no seu segundo parágrafo, no seu segundo parágrafo de desenvolvimento. Professor, o que é que você me indica colocar como repertório? Eu pensei em colocar um repertório ligado justamente a esse argumento da obesidade. Eu fiz uma pesquisa e eu descobri o seguinte, trazer aí como repertório para vocês, tá? Segundo o IBGE, então anote aí, ó. Pesquisa do IBGE.
22,8% da população adulta é obesa. O que você vai fazer? Você vai argumentar e associar essa questão da obesidade aos hábitos alimentares, e especificamente ao consumo de alimentos ultraprocessados. Tu vai associar. Então, eu tenho aqui dois argumentos. Um argumento mais pautado aos efeitos da saúde do indivíduo ligado a doenças crônicas, né, como a diabetes. E o segundo argumento seria algo de cunho mais social. Então, esse hábito de consumo de alimentos ultraprocessados, ele contribui para que haja o desenvolvimento de uma sociedade obesa, né, que a longo prazo traz diversos prejuízos à saúde pública. E aí, lá no primeiro repertório, eu vou usar Hipócrates, citação de autoridade, e aqui no segundo repertório eu vou usar um dado estatístico para trabalhar justamente essa discussão, essa preocupação com o problema. Tranquilo? Então, esse é o projeto dos meus argumentos. O que é que está faltando aqui? Está faltando um projeto de texto da minha conclusão. E como é que eu monto o projeto de texto da minha conclusão? É bem simples, ó. Eu coloco lá proposta, eu coloco lá, né, aqui em cima, agente, e depois eu vou preenchendo meio, finalidade, detalhamento. Bora começar a preencher aqui, vamos lá. Primeiro ponto, agente, vamos colocar aqui as escolas como um agente. O que é que as escolas ou instituições de ensino elas podem fazer? Elas podem desenvolver projetos de educação alimentar. Como que pode ser o desenvolvimento desses projetos de educação alimentar? Aí eu penso assim, qual vai ser o meio de execução? O nosso meio de execução pode ser o seguinte, ó, mediante, né, implementação de um nutricionista nas instituições que acompanhem e oriente, né, os hábitos alimentares dos jovens. Né? Você pode colocar dos jovens ou das crianças. Aqui é só um exemplo, tá? Eu vou dar para vocês outro exemplo aqui. Então, imaginemos o seguinte: você quer colocar outro meio ou outra ação interventiva. Nós podemos também, né, ter oficinas. Outra possibilidade aqui, a gente poderia ter oficinas e palestras com nutricionistas. Seria outra possibilidade. Você quer outra possibilidade? É você democratizar o acesso ao guia de nutrição. Aliás, guia de nutrição brasileiro. Deixa eu só ver aqui o nome de novo que eu esqueci. Você poderia democratizar o acesso ao guia alimentar para a população brasileira, distribuindo cartilhas mostrando os efeitos, né, do consumo de alimentos ultraprocessados, ó. Oficinas e palestras com nutricionistas mostrando os efeitos
do consumo de ultraprocessados. Do consumo de, né, ultraprocessados. É uma possibilidade. Então você tem várias possibilidades aqui. Eu estou colocando só algumas, tá? Finalidade. Qual é a finalidade disso aqui? Vamos lá, pensar aqui na finalidade. Finalidade vai ser, né? Desenvolver ou formar, para não repetir desenvolver, né? A longo prazo uma sociedade com hábitos alimentares saudáveis. É uma possibilidade, tá? Com hábitos alimentares saudáveis. Professor, tá faltando o que você disse aí sobre detalhamento. Você pode fazer o seguinte, ó. Cabe à escola, na responsabilidade de educar as crianças, né? Pequena possibilidade. Cabe à escola na responsabilidade de educar as crianças. Isso aqui funciona como tipo de detalhamento, que é um detalhamento do agente, tá? Então isso aqui, ó, funciona como um detalhamento. E aí é só correr para o abraço. Deixa eu voltar aqui na página 2. Tá faltando alguma coisa? Opa, tô até tirando, ó. Pronto. Volta aqui, ó. Aqui é um detalhamento. E aí é só correr para o abraço. Prof, tá faltando a tese. Seguinte, a tese é... Ó, você vai colocar aqui na tese o consumo de alimentos ultraprocessados tem efeito, né, consequências a longo prazo. Tem consequências graves a longo prazo. São justamente o que eu coloquei para vocês. Tem consequências graves a longo prazo. E aí, meu chapa, minha querida também, corre pro abraço e é sucesso. Os argumentos, né, os repertórios e a sua proposta de intervenção. É praticamente esses pontos aí, tranquilo? E esse foi o nosso tema da semana do desafio Redação Nota 1000. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e não se esqueça de conferir aí os links para as matrículas para o curso Redatores. Eu vou estar postando os prints desses fichamentos lá no nosso grupo do Telegram. O link do grupo do Telegram também está na descrição. Tudo bem? Pessoal, eu queria saber, inclusive, se vocês gostariam de ver uma redação nota 1000 desse texto. Se sim, coloque nos comentários que eu estou com vontade de produzir uma redação sobre esse tema, tá? A gente se vê na próxima semana. Tenham todos um excelente final de semana e até a próxima. Um grande abraço. Fui!